Boa noite a todos vocês que estão me ouvindo. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Deixa eu ver quem está aqui presente já. Andresa, Ari, Cássio, Flávia, Gabriela Moreira, Guilherme, Rosemar, Jorge, Keila, Rosilene, Sônia, Tassi, usuário do Zoom, Carlos Couto, Grace. Gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que todos vocês estejam bem. Agora, olha só. Nosso encontro aqui vai ser mais do que especial, viu? Primeiro porque para conseguir um horário na agenda da Gabi não é brincadeira, não. Enquanto ela está chegando aqui, a Gabi já está na área. Conseguir um horário na agenda da Gabi não é fácil. Pensa numa pessoa que tem assim, ó, 1 milhão de coisas que fazendo ao mesmo tempo, né, Gabi? Exatamente, né? Viu? Mas me inspiro no Marcos, né? Que é outro que também tem 1 milhão de coisas para fazer, e agenda e tudo. Mas estamos juntos nessa missão aí, né, Gabi? Gente, como é que foi Boa a noite, experiência? gente. Eu já vou dar aqui a oportunidade, Gabi, para você entrar e se apresentar e falar aí, que está todo mundo sedento por esse conteúdo que você tem para compartilhar com a gente. Mas eu quero saber de vocês, gente, vocês participaram do Seminário de Fraturas Emocionais. Foi muito especial, não foi? Tivemos ali um momento muito especial, recebi ali muito feedback legal e nós vamos dar aqui continuidade nesse entendimento, porque sabemos que aquela questão que foi trabalhada, né, das fraturas, fraturas emocionais, elas também causam desordens, disfunções na nossa vida sexual. E é para isso que nós convidamos aqui especialista. Eu já dou a palavra para a Gabriela. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Está gente. presente, Boa é com você agora. noite. Obrigada, Marcos, pelo convite. Boa noite para todo mundo. Eu sou Gabriela Marinho, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, eu sou especialista em sexualidade e vai ser um prazer falar aqui hoje com vocês sobre essas fraturas, sobre essas lembranças, sobre esse baú que a gente tem, né, Marcos? Um baú, né? Que muitas vezes tem pessoas que não querem mexer, né, Gabi? Não, tem mesmo. E o quanto a nossa vida sexual hoje, ela tem muito a ver com tudo isso que a gente também trabalha juntos em terapias, nossas experiências. Eu vou falar um pouco sobre isso com vocês e eu acredito que vai ser bem bom. Muito bom. Dentro dessa ideia, o que você poderia já, num primeiro momento, para trazer de introdução já, entrando já com esse conteúdo? Uhum. Tá, gente, então vamos começar pela ideia assim que tudo que eu vivo na minha sexualidade hoje é um resultado do que eu ouvi, do que eu vi e do que eu vivi. Então vamos pensar que isso é uma construção, né? Desde pequeno, pode parecer que não, algumas pessoas ainda têm um entendimento de que criança não entende sobre sexo, que não tem problema falar, expor a criança a sexo ou a cenas de sexo, ou ao contrário, tá? Desde pequeno não se fala sobre isso, não pode falar sobre isso, é um erro falar sobre isso, ou traz algumas ideias sobre sexo muito punitivas. Verdade. Então, a gente vai carregando. Seu microfone fechou, Gabi. Aí. Voltou. Então, eu vou colocando todas essas informações que a gente aprendeu sobre sexo ao longo do meu desenvolvimento dentro desse baú. Então, quando os pacientes vêm, por exemplo, para a terapia sexual, quais são as principais bases que a gente vai trabalhar? As principais, tá, gente? Não é só isso. Mas a primeira coisa é sobre o nosso desenvolvimento sexual. Então, como que eu aprendi sobre sexo, como que eu entendia sobre sexo, como que eu tive as minhas primeiras experiências, como foi isso? Será que podia falar? Será que não podia? Será que os meus pais demonstravam afeto entre eles e depois, né, um pouco a mais, demonstrava ali aquela malícia, aquela brincadeira, gostavam de ter um momento a sós, viajavam sozinhos, sabe assim, dava a entender que existia algo a mais ou não?
E também depois o meu desenvolvimento, como que eu me desenvolvi, as minhas primeiras experiências, como eu entendi sobre sexo, as pessoas com as quais eu me relacionei, tudo isso. Depois tem a segunda parte, que é a parte religiosa. Pode parecer que não, mas até hoje tem muita influência na nossa vida sexual, tá? As coisas que a gente ouve às vezes numa comunidade, às vezes dentro de casa, às vezes não, tá? Às vezes não precisa ser dentro da minha casa, dentro de uma comunidade ali. Uma questão de abuso, tá? Então, o abuso sexual é um trauma que vai ficar muitíssimo grudado ali, guardado no nosso baú, e, consequentemente, traz os nossos pensamentos limitantes. Que aí vira o eu não posso, eu não devo, eu não deveria, isso não é para mim, isso é feio, isso é errado, isso é sujo, e por aí vai. Mas, de início, o nosso baú fica cheio dessas coisas, né, Marcos? Muito legal você falar. Gente, vocês estão vendo, né? Não sei se vocês já seguiam a Gabriela. Ela fala de um assunto assim tão especial, se posso dizer, e ela traz assim com uma doçura, uma leveza que muitas vezes não é comum dentro dos ambientes. Igual ela citou aqui agora, você citou aqui esses tabus até mesmo, né, Gabriela? Que Sim, precisamos quebrar, né, muitas vezes. E o sim. ponto religião, ele afeta de uma forma assim muito negativa essa questão da sexualidade, dinheiro, finanças, relação com o Sim. outro, mexe com todo um ecossistema, não é verdade? Sim, sim. Dá para Não, aprofundar mexe um pouco muito. mais? Trazer até um caso clínico, por exemplo? Assim, a gente pode pensar em várias questões que eu ouço dentro do consultório de culpa. Como se vocês pudessem me perguntar assim, como que a religião então atrapalha, né? Traz muita culpa. E aí existem casos e casos. Eu vou falar um caso muito leve para vocês entenderem que não é assim algo além. É o simples fato de você se entregar na cama para alguém. Você ouviu ali durante anos da sua vida dentro de uma comunidade. E de forma nenhuma, eu sempre deixo claro isso. Eu vou desconstruir a crença de alguém, tá, gente? Eu só vou ajudar a aliviar a culpa que você carrega. Então, assim, você não deveria, você não deve, não deve, não deve, não deve fazer, não deve beijar, não deve dar um beijo mais quente, não deve relar, não deve pensar. Aí a pessoa carrega aquilo com ela. Aí, a partir do momento que ela se casa, ela foi lá, esperou tudo que tinha para esperar, ela se casa. Aí cria-se uma falsa sensação de que aquela chave vai virar na noite de núpcias. Agora eu vou transar muito, eu vou fazer muita coisa agora, quando não. Pensa, se você carregou por anos a ideia de que você não deveria, não pode, não podia nem pensar, vai ser muito difícil de que de uma hora para outra você se solte na cama, se entregue completamente para o teu parceiro. Aí entra um segundo problema, Marcos, que é assim, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Depois que você casa, as pessoas começam, você deve, você deve, você deve, você deve, você deve transar, você deve fazer seu casamento acontecer. E olha a cabeça dessa pessoa, pensa o jeito que fica, né? Exato. E até a cobrança para ter um filho, por exemplo. Quando é que vocês vão ter um filho? Isso é Sim, fruto de uma relação sexual. Então, já vem sim, mais uma cobrança e tudo mais, né? Agora, sim. um ponto que eu acho que seria bom a gente abordar, até por conhecer algumas questões que já estão sendo tratadas com aqueles que Uhum, estão no processo de diálogo comigo, eu vejo um ponto significativo, está sendo assim algo recorrente, uma certa uma certa necessidade, uma inclinação de forma disfuncional ao muito desejar o sexo. uhum, Poderíamos entrar uhum. um pouco nisso também? Sim, sim, porque daí entra numa ideia assim de que é quase ali o primo da felicidade, né? Você deve ser feliz, né? Então você deve ter muito desejo sexual. Você deve querer muito, né, fazer isso. Você deve estar muito aberto para o sexo, quando na verdade o sexo ele é o mais íntimo que você pode ter de si mesmo, o momento literalmente mais íntimo que você tem com você, com o seu corpo, você com o seu parceiro e a sua parceira. Então, na verdade, o sexo é ser você. E aí entrou numa ideia muito nessa pressão de que eu devo, né, ter um resultado, eu devo ter um desempenho, que é o que tem aparecido muito no consultório,
a ansiedade de desempenho sexual. O que é ansiedade de desempenho sexual? Ansiedade de desempenho é quando eu fico tão ansioso para o meu desempenho, isso para homens e mulheres, que acaba que aí que eu não me concentro mesmo, e aí fica tudo ruim. Porque aí o meu coração dispara, minha respiração fica ofegante, ou seja, eu estou mandando a mensagem para minha cabeça assim que eu tenho que fugir, né? Não que eu tenho que ficar ali. Então, na verdade, a gente está entrando sim em vários pontos de ansiedade de desempenho, porque eu acho que tem que ser muito bom, ao invés de só ouvir o que o meu corpo tem para dizer, né? O quão gostoso é se entregar. Agora, tem uma inclinação maior para o homem em comparação à mulher nessa questão da performance sexual? Tem sim, tem, porque aí tem aquela ideia de que tem dois pontos, né? Então tem muito a ideia do homem que é ele que tem que dar o prazer, é ele que vai fazer a mulher chegar ao orgasmo, ele tem que ser muito bom, ele tem uma pressão. Então o homem acaba tendo se desenvolvendo com essa pressão também. Lembra? Tudo que eu ouvi, vi, vivi. Então, esse homem vem carregando uma carga assim de você é macho, você que vai dar o prazer, você que tem que fazer, você que vai pegar, você que vai conduzir, você tem que saber mais, você não pode sair com uma mulher que saiba mais que você e tudo mais. Em contrapartida, a mulher também vem com essa ideia de que eu tenho que deixar o homem conduzir, é ele que sabe mais, é ele que sabe fazer, é ele que tem que me dar um orgasmo, é ele que eu tenho que respeitar a hora que ele quer. Então, veja como afeta os dois, né? O homem, com certeza, muito mais o desempenho, mas de lambuja a mulher vem junto, assim, nesse mesmo ponto. Sim. Agora, sim, gente, nós vamos deixar aqui o chat está aberto. Se você tem alguma pergunta, caso você não queira que todos vejam a pergunta, você pode mandar no privado, que nós daqui a pouco vamos responder perguntas. E você fique à vontade. Entenda que você está dentro do ambiente para você aqui trazer as suas questões, para que as suas questões também sejam resolvidas. Então, você pode mandar aqui no privado, tanto para mim quanto para a Gabriela, que a gente vai responder para vocês, aproveitar que nós estamos nesse momento juntos. Agora, um ponto que também chama atenção, eu gostaria de trazer para você, Gabriela. Eu até peguei aqui um recorte, vou compartilhar uma tela. Olha só, eu achei muito interessante isso aqui. Fala que o trauma é um caminho para o vício sexual. Uhum. Então, veja só, a gente não precisa ler todo o texto aqui, depois eu posso até compartilhar a fonte que foi pesquisada, falando Sim. aqui de um estudo que foi feito onde as pessoas trazem aqui um comportamento compulsivo. Sim. Compulsivo. É como se o sexo ele se tornasse um analgésico emocional para aliviar a dor. Uhum. Então Uhum. é comum pessoas que têm ali seus parceiros, parceiras, e ainda tem uma entrega muito grande assim com a masturbação, a pornografia. Não estamos trazendo aqui valores morais, se isso é certo, errado, nada disso. Sim, sim. Isso porque essa moral vem desse ranço da religião, que já foi citado aqui, né? Uhum. Mas tem muitas pessoas que estão dentro desse contexto. O que poderíamos falar? O que você pode contribuir nesse contexto que eu apresento? A ideia de que o sexo também é um prazer rápido, né? A coisa momentânea. Quando a Aham. gente pensa assim na masturbação também, as pessoas que passaram por um trauma, as pessoas que também estão em ansiedade generalizada, elas entram nesse vício sexual. De que forma? É um prazer muito rápido. Quando a Certo. gente vai lidar com vício sexual, vício em pornografia, né? Você percebe que essa pessoa ela vai buscar isso nos momentos onde ela está mais ansiosa, nos momentos onde ela está deprimida, nos momentos onde ela está procrastinando uma atividade que era importante, deveria estar estudando e está lá procurando pornografia ou procurando sexo com alguma pessoa ou com um profissional de sexo, essa pessoa vai dar um jeito. Por quê? Porque ela tem aquele prazer imediato, que é o orgasmo. E aí a gente poderia aprofundar mais ainda naqueles disparos de dopamina que fazem a gente entrar em vício mesmo. Então, você acaba ficando viciado em ter aquele prazer momentâneo, ser muito rápido, e isso desenvolve mesmo, e tem aparecido cada vez mais. Uhum. E os homens ainda têm esse tabu para falarem de sexo? Procuram ajuda?
É interessante que não, né? Os homens, eu atendo muito mais homens do que mulheres. É E é mesmo? interessante, aham, Interessante. muito mais. Desde o início é muito mais homem do que Olha mulher. só. Os homens tendem a ser mais práticos, e aí os homens estão aqui. Eu vou brincar com vocês que eu falo que enquanto você tem uma ereção, o mundo está girando, a Terra gira. A partir do momento que você perde alguma coisa na tua vida sexual, o mundo para de girar. Então, eles procuram qualquer coisa para poder ajudar nisso. Aí, quando eles percebem, não, é terapia sexual que tem que fazer, eu vou. Ele vai Então com a vamos. cara, com a coragem, com vergonha, com tudo, ele vai. A mulher já tem uma tendência, assim, já tem uma timidez, assim, uma coisa mais recolhida em relação ao sexo do que a gente está falando. Eu não posso falar, eu não posso desejar, eu não posso dizer o que gosto, o que não gosto, tem que guardar para mim. Uhum. Ou até mesmo, a mulher tem uma tendência a ter as melhores amigas, às vezes divide com a mãe, com a prima, com a amiga, com a vizinha, com a amiga do trabalho. Então, ela não é assim restrita. Ela fala com outras pessoas próximas, É. né? Então, é porque o homem, então, ele vem para uma ajuda, mas ele já busca o profissional, né? A mulher, ela tem Porque outros você não meios. vai ver, você não vai ver o cara no futebol falando, né, Marcos? Olha Não, só, deixa eu te falar, não funcionou ontem, o que que eu faço? Ele de forma nunca vai nenhuma. fazer. Os homens até Entendeu? fecharam as Então, câmeras aqui, ó, você viu ali, né? Exceto o Guilherme, pelo menos o Guilherme tá vendo ali. Tá certo que tá a camisa do Flamengo aí, né, Guilherme? Se não é legal esse negócio aí. Então, é verdade que isso acontece. Então, ele pensa assim: nossa, se tem uma profissional que é para falar disso, o homem já tende a ser mais prático, né? É lá que eu vou, acabou. As mulheres, elas tendem a procurar no Instagram, no entanto, que olha que interessante, no meu Instagram ele é muito mais feminino. As mulheres Uhum. interagem mais online. Então, Uhum. elas interagem, elas querem conversar, elas elogiam, e aí ali ela divide, mas olhar ali cara a cara tem um pouco mais, tem uma trava ali. Eu estava lendo esses dias e achei interessante, alguém aqui já deve ter visto eu falar, que eu falei de uma live recente, que quem é que sofre mais com o trauma? O homem ou a mulher? E nesse artigo estava falando que os homens eles sofrem mais com o trauma Hum, por causa dessa questão da masculinidade. Acham que não vão deixar de ser, vão ser menos homem, né? Tem essa questão. sim, Então, por exemplo, o exemplo que eu dou aqui, ó, três casais. Eles são amigos, conhecem desde o tempo da faculdade e decidiram ali se encontrar. Vamos na pizzaria? Aí foram. Aí lá tinha uma mesa de sinuca, por exemplo. Aí as mulheres estão lá sentadas, conversando, e os homens estão lá na mesa de sinuca. Os homens estão brincando, estão falando bobagem, estão ali tirando onda, olhando para o jogo de futebol que está passando. As mulheres não. Amiga, tem uma semana que ele não chega perto de mim. Eu acho que ele está com outro, não é assim? As mulheres, elas interagem, elas falam, o papo é uhum, sério, os homens estão brincando. uhum, sim, sim. E aí é o contrário, né? Não tem papo sério, assim, é difícil ter essa abertura, assim. Você achar que você tem abertura para falar com um amigo, ou mesmo com o pai, com o irmão, eu vejo que isso é uma dificuldade. E vice-versa, né? Sei lá, se uma pessoa, se um colega também vem desabafar, você não vai saber o que dizer. Tem mesmo essa limitação. E esse sofrimento que os homens eles trazem, né, na sua predominância, e nesse artigo estava falando que um homem leva de 20 a 30 anos para falar, por exemplo, de um abuso que ele enfrentou na infância. Sim. Olha Uhum. isso. Sim. Então, gente, assim, os homens, às vezes, que eu recebo no consultório, não todos, lógico que não, mas muitos sofreram abuso. Então, assim, é interessante você, eu que estou aqui desse lado, ouvir tantas histórias, né? Porque a gente ouve poucas histórias masculinas. Inclusive, eu não sei se você viu, Marcos, faz uns tempos já. Eu fiz uma pergunta um dia no Instagram, como que se iniciou a vida sexual? Na verdade, eu perguntei quem te ensinou sobre sexo, como que você aprendeu Aham, sobre sexo? E vários homens colocaram depoimentos assim, foi a amiga da minha tia, que me deu um olha. banho quando eu tinha 10 anos, foi uma vizinha quando eu tinha 8 anos que fazia sexo oral em mim, que pedia para eu pegar nela, foi uma amiga da minha irmã, foi uma prima, foi isso. Só que assim, o que eu quero dizer para vocês
é que esses homens estavam escrevendo isso como uma forma de troféu, e eu fiquei muito preocupada com isso, porque isso não é um motivo para você se sentir, para se vangloriar. Você era uma criança. Aí eu me senti na necessidade de no outro dia aí falar sobre isso, expliquei muito bem que isso é um abuso, sim. E aí várias pessoas, várias mulheres, inclusive, vieram falar, nossa, que bom que você falou, achei um absurdo isso, né? Que coisa horrível. Então, veja só, esses homens, é o que a gente está falando aqui agora. Então, pensa, a gente está falando sobre o meu arquivo, o meu baú e tudo mais. Um homem foi abusado, né? Ele foi colocado ali de frente ao sexo aos 8 anos por uma mulher mais velha. E aí ele é ensinado a acreditar que aquilo é bom, que aquilo é maravilhoso. Você teve muita sorte por isso. Olha que sorte que você teve. Um mulherão desse veio te dar um banho, olha que coisa boa. Não, ele era uma criança, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Ele não tinha essa autonomia para lidar com aquilo e como e o quanto isso vai gerar traumas lá. Que tipo? Não sei, tá? Dos mais variados possíveis. Mas eu acredito que não vai ser tão 100%. Esse homem, às vezes, pode ter uma necessidade em agradar a mulher, ou ele pode ter uma necessidade de submissão, e por aí vai. Várias outras questões podem acontecer. Exato. Mesmo porque, vamos trazer aqui um exemplo, nessa faixa etária ali dos 6 aos 8 anos de idade, não tem uma cognição muito bem estabelecida, formada, para compreender o que está acontecendo ali. No entanto, Sim. esse corpo aqui é carne, ele está Sim, sujeito aos sim. estímulos, ele sente, ele reage aos estímulos. E reage de forma Instinto a gente prazerosa, tem. Sim, sim. né? A Vai gente tem reagir de forma instinto prazerosa. desde que a gente nasceu, né? No entanto, que a dica que a gente dá assim, para bebê é interessante isso, que você, quando você for trocar o bebê, que você beije o corpinho dele inteirinho, para ele ter aquela sensação de prazer completo, para a gente crescer com a sensação de que o nosso corpo inteiro é uma fonte de prazer, assim, de relaxar, de se sentir bem, não só em pontos específicos. A mesma coisa, então nós temos estímulos e instinto desde que nascemos. Mas elaborar o que é uma relação sexual é só lá depois com 12, ali naquela faixa etária que eu entendo o prazer, o que é o sexo e como é para fazer. Mas antes disso, não, infelizmente, a gente está realmente colocando uma coisa além para uma criança. Sim, porque não tem a compreensão clara, né? Não, não. Pessoal, vocês podem fazer perguntas. Vamos deixar o chat aberto. Chegou alguma coisa no seu privado aí? Porque por aqui não veio No nada. meu aqui ainda não chegou, só pediram para colocar o meu Instagram e eu coloco aqui para vocês depois no final, gente. Gente, vocês Então, aproveitem. Vai lá, Camila. então, quando a gente fala sobre o que me excita e o que me inibe, o que é isso, né? Como é que pode ser isso, né? Alguma coisa que me excita ao mesmo tempo me inibir. Então, são esses arquivos aonde você já se desenvolveu, agora você já entende o que é sexo, você já sabe coisas que você gosta, mas aquela vozinha ainda fica lá na sua cabeça de que você não poderia, que você não deveria, que isso está errado, que isso é feio, que isso é nojento, que isso é sujo. Ouço muito, muito incrível quando eu ouço que as pessoas falam que sexo é sujo. Sexo é Sexo sujo. sujo, eu não posso ser uma mulher sensual. Eu não sei se eu já falei em alguma live aqui com vocês, mas eu vou falar de novo. Vai A lá. mulher sensual, veja só, a mulher sexual, sensual, em Hollywood, na série, na novela, ela é uma mulher má. É sempre a mulher Uhum, má que é a uhum, sexual. É aquela gostosa, é a bonita, é a que se cuida, é a que cuida do corpo, que tem o cabelo bonito, que tá arrumadona. É ela que vai roubar seu marido, é ela que vai destruir casamento, é ela que vai matar, é ela que vai roubar criancinhas. É só uma mulher má. Aí a mocinha é sempre uma mocinha de cor de rosa, que nunca fala sobre sexo, que é fofinha, que é a mocinha. Então temos também essa conotação da mocinha. A mocinha não pode transar. A mocinha é amorzinho, ela cuida da casa, dos filhinhos. Então, olha só que interessante, a gente cresce, nós mulheres, com essa ideia de que eu não posso ser uma mulher sexual, porque se eu for uma mulher sexual, eu não tenho valor, eu sou má, eu Olha não isso. sou uma mulher
que eu sou mulher que vai trair, eu sou uma mulher que vai roubar o marido. E, inclusive, nós mulheres, quando vemos uma mulher assim num ambiente, ou de trabalho, ou entrando num lugar, se você já se olhar para o meu marido, já vou ficar louca. Porque, olha só, tem essa ideia, né, de que essa mulher rouba o marido das Olha outras. só, Não é só. que coisa, né? Então, aqui alguém disse, eu cresci ouvindo da minha mãe que ser sensual era algo errado e feio. Sim, muitas, Olha muitas, isso. né? E às vezes é só uma forma de expressão, né, da mulher. Eu quero me expressar a minha sexualidade. Quer dizer que eu vou viver uma expressão de sexualidade? Às vezes não. Mas às vezes em algum momento ali eu dei uma destoada, né? Porque faz parte do nosso desenvolvimento. A mãe vai lá e pá! Isso não pode, essa roupa não É. pode, desse jeito não pode, não faça isso é feio, mulher que faz isso é feio. E aí a gente vai cortando todos esses estímulos. Então, voltando na ideia, algo que às vezes ia me excitar muito, nossa, por uma lingerie, por um decote, me exibir para o meu marido, para o meu namorado, para minha parceira, dançar, ser sensual, mesmo que seja em quatro paredes, a voz vai falar lá no fundo. Não, você não pode, não pode. Você tá, ou até quando faz, sente uma culpa, uma ressaca moral, sexual, que você não deveria ter feito aquilo, foi muito feio, nossa, como você foi ridícula de ter feito, e por aí vai, né? E a pessoa vai se privando de tantas coisas maravilhosas, né, que estão disponíveis aí. E Uhum, duas coisas eu uhum. quero trazer aqui. Uma coisa que eu lembro de uma live que a gente fez junto, eu falei esse negócio, deu uma repercussão lá, vou jogar aqui de novo, e tem quem já segue, quem me acompanha já sabe que eu falo disso. E tem gente nova aqui também. Uma coisa que uma mulher não pode ter, não pode, eu falei, não pode ter no guarda-roupa, exceto em ocasião para ir para o hospital ou trabalho, ou uma roupa que tem que ser, que precisa disso, é a tal da calcinha bege. Não, não. Não pode ter calcinha bege no guarda-roupa. A não ser que, ó, tô indo ser internado, depois da calcinha bege. Ah, não vou usar aquela calça branca, ela marca muito, não põe a calcinha bege. Porque é um Mas veja elemento. assim, não, veja, olha só, eu falei esses dias alguém me convidaram para conhecer uma loja de lingerie, tudo bem, eu fui. Aí a minha filha mais nova, ela tem 4 anos. Quando ela abre a gaveta de calcinhas, gente, vocês acham que ela escolhe qual? Ela pega aquelas pink, verde, e ela fala assim, ai, essa é linda, você fica linda. E aí eu falo isso, gente, olha só que interessante, ela é pura, ela não tem nenhuma Pura. conotação É lindo isso, sexual. né? Entendeu? Então, assim, ela acha lindo e eu acho lindo, eu falo, pois eu vou pôr, então vamos pôr essas. Por quê? Para ela também entender que ela pode usar essas coisas. Isso não quer dizer que, é sexual, é de mulher isso, é de mulher aquilo. É nada, é eu que gostei, eu comprei, eu ganhei, vamos usar. E aí eu acho muito fofo que ela acha lindo. A mais velha não liga muito para isso, mas ela adora, ela abre, ela fala, eu vou escolher a sua calcinha hoje, sim. Ela não tem conotação nenhuma sexual, ela simplesmente acha bonito, né? Então, você deixar é o que eu falo da expressão, deixa ela expressar. Em outros tempos ou em alguns outros lugares ia falar, não põe a mão aí, não mexe nas minhas calcinhas, essas calcinhas são da mamãe. Ou eu vejo muita mulher que esconde as calcinhas mais sensuais, esconde no fundo lá da gaveta, dentro de uma caixa, para ninguém ver, ou seja, para ninguém saber que ela transa, que ela tem uma vida sexual ativa. Não, né? Por que a gente vai, assim, eu sou super contra você expor o sexo para uma criança, isso é inadmissível, mas você não pode diminuir a expressão dela, né? É uma roupa, é uma peça, e aí por aí vai. Eu acho que é bem importante a gente saber dividir essas coisas. Isso porque faz parte desse universo, né? Como também, Uhum. assim, e eu não tive uma informação, não fui educado sexualmente. Na minha casa, nossa, era um tabu. Era um tabu. Era um tabu. E eu vejo o quanto que isso foi ruim para a minha formação enquanto indivíduo. Uhum. E hoje, uma coisa que, assim, o Davi, por exemplo, que é o nosso filho que é mais velho, né, ele está com 14 anos,
o quanto que a gente tem abertura para conversar sobre isso, sabe? E não tem... Eu tinha vergonha de falar com meu pai, porque ele não me dava essa abertura. Quantos estão aqui que Sim. tinha vergonha também de falar com o pai e com a mãe? Uhum. Não, eu mesmo trabalho com isso e tinha. Tinha, né? Porque Tinha. eram os pais que não davam abertura, né? Uhum, Isso uhum. precisa partir dos pais. Então, quando eu construí isso com o Davi, ele chega assim, às vezes ele fica até meio sem noção, sabe? Ele chega falando umas coisas assim, Sim. calma, É. filho, conversa isso lá dentro, só nós dois, sabe? É, é. Porque é Então, eu importante acho que deixar isso. isso assim, na minha casa, por exemplo, nunca foi algo a ser falado abertamente, mas também não era reprimido, que é importante. Aí é o básico. Olha, tudo bem. A gente não fica falando aos quatro ventos, mas a gente também não reprime quem quer falar, por exemplo, quem quer fazer uma pergunta, quem quer entrar no assunto, se surge um assunto na TV, não tira do canal, essas coisas todas. No entanto, que as pessoas me perguntam como foi contar para os meus pais que eu ia ser sexóloga, e eu sempre falo que eu não lembro, de verdade, eu não lembro, porque não existia um fato. Olha, eu vou fazer isso, viu, família? Não, eu simplesmente decidi que eu ia fazer isso e tudo bem, e a vida seguiu e estou aí até hoje, sabe? Não tinha essa barreira, não tinha essa. Nossa, como que eu vou falar sobre isso? Simplesmente foi, né? Escolhi. E eu gosto de ver as suas fotinhas que você posta lá no seu Insta no domingo de manhã, viu? Ai, gente, tá difícil, porque o Instagram tá querendo me pegar com aquelas Tá fotos. mesmo? É Aí, mesmo? falei, mas é disso que o povo gosta, meu Deus, as pessoas Exato. querem ver aquelas fotos de domingo, e aí o Instagram realmente tá me bloqueando. Mas, Marcos, eu estava vendo aqui alguém que comentou aqui, assim, a minha mãe falou para mim que a primeira vez que eu fosse perder a minha virgindade, eu ia sentir muita dor e sangrar muito. Gente, olha que dó. Mesmo. Você pensa uma pessoa que já vai, é quase ir para o matadouro, né? Você vai para um lugar sabendo que vai sangrar e que vai sentir muita dor. Olha isso. Por, por mais que você esteja excitado, que você ame a pessoa que está ali com você, aquilo vai ficar registrado em algum lugar, né? Aquele medo. Então, às vezes, essa mulher, não estou dizendo o seu caso, tá? Mas às vezes algumas mulheres que ouviram isso podem ir mais tensas para a relação sexual, desenvolver algum tipo de dor, porque se você for tensa para o sexo, literalmente aqui, interno de coxa, tudo vai ficar duro. E aí não vai ajudar em nada na tua penetração. E aí que vai doer. Aí vai doer mesmo. Aí não vai lubrificar, porque a cabeça não está conectada com o sexo. Para eu ficar bem lubrificada, a minha cabeça tem que estar assim, explodindo de sexo. Se a minha cabeça está pensando em outra coisa, na dor, no incômodo, no, se a minha mãe vê o que eu estou fazendo, se o meu pai estivesse aqui para ver, já era. Você já não vai lubrificar direito. Isso já dificulta. Aí, às vezes, você tensiona e uma coisa vai levando a outra. Então, veja como essa fala faz muita diferença. Muito importante destacar isso, porque a realidade ainda é a realidade de muitas mulheres, né? Uhum, uhum. Tem uma Alguém outra. também colocou Pode ler, vai que eu lá. perdi a virgindade com 23 anos depois de uma longa terapia, pois a minha imagem era muito suja e ruim desse assunto. Olha aí. Veja o que eu falei. Eu ouço muito que as pessoas têm a imagem de sexo que é sujo, que é feio, né? Que não deveria. Então, você vê algo sujo, o que que você pensa? Não deveria fazer, Uhum, né? Eu não deveria fazer algo sujo, algo ruim. uhum. É, às vezes tem gente que relaciona um pouco com um tanto de violência, né? Relaciona sexo com um pouco de violência, porque, não completamente, mas porque, assim, muitas crianças que presenciam sexo muito cedo, elas entendem aquilo como uma violência. Ela acha Exato. que o homem, ou vice-versa, está batendo na mulher, que aquilo não está sendo legal, que alguém está sofrendo com aquilo. Então, cresce com essa ideia. Porque, assim, a sensação de uma criança quando passa por um trauma, desde uma exposição até realmente ser violado, alguma coisa do tipo, é uma angústia muito grande. Puxa. Incrivelmente angustiante, é uma angústia que ela sente. Então, aquela angústia fica registrada. Depois, ela vai ter experiências sexuais de fato, volta para esse registro de angústia. Então, ela sempre tem essa ideia que o sexo é ruim, é sujo, é esquisito. Ela não consegue ter uma entrega, né? Ela leva isso para bastante tempo. E tem um outro ponto aqui, uma pergunta que foi bem interessante. Olha, o que leva uma mulher a querer sadomasoquismo e outras práticas das quais submissão, troca de casais e abdicar de um relacionamento
em prol de uma sexualidade promíscua? Olha, Muitas isso vai marcas, né? depender. Isso, tem muitas marcas aí, e principalmente também um pouco assim do teu estilo sexual. Então, tem pessoas que elas realmente vão gostar vou construir para vocês, de algo que tem a ver mais com submissão, é, esses jogos que a gente chama. Tudo bem, isso é uma coisa, isso é você ter uma fantasia. Só que dependendo do caso e também da base emocional que essa pessoa tem, aí ela sai fora da casinha. Então ela acaba, assim, sexo para mim é só isso, só se me bater, só se fizer jogos de dominação, só se me amarrar, só se isso, aquilo. E aí, lembra que eu falei sobre os disparos de dopamina? Então, assim, funciona assim, gente, é um gráfico, tá? Então, a gente tem um disparo ali de prazer, a dopamina, a gente tem uma sensação de prazer. Só que chega uma hora que aquilo não é o bastante para mim. E o que que eu faço? Eu preciso aumentar a dose. É quando você fala aqui que essa pessoa abdica de relacionamento, ela começa a sair com outros casais, com gente que ela não conhece. Por quê? Não basta mais, o gráfico dela só sobe. É. Ela quer mais e mais e mais e mais daquilo. E aí a gente pode analisar um monte de coisa, né, Marcos? Uma autodestruição, é um trauma muito grande, é uma sensação de aceitação muito grande. Às vezes, naquele ponto ali, um dia ela foi aceita e ali ela vai, sem Ali ela teve freio, prazer. Talvez uma né? infância também tenha sofrido ali um abuso sexual de fato, de uma forma assim bem intensa, aonde ela aprendeu que aquilo é prazer, mesmo porque aquilo que a gente já falou agora há pouco aqui, né? O corpo ele tem um estímulo ali à disposição, né? Sim, sim. Então isso foi uma descarga de prazer muito grande nela, apesar dela não entender necessariamente falando que É. conscientemente falando, né? Então é É, ela bem certo pode, isso aí. ela entendeu assim que sexo é troca de afeto, troca de presente, troca de carinho, troca de atenção, e aí ela vai mesmo usar nessa onda mesmo. Então, assim, às vezes é importante frisar uma coisa aqui. A gente tem uma ideia de que uma pessoa que sofreu um trauma sexual, ela tende a se inibir sexualmente. Sim, sim, muitas mulheres e homens sim, mas muitos também se afloram para o sexo, aí eles buscam Exato. mais ainda isso. Eles falam, o meu foco é esse aqui, o meu forte é esse aqui, é aqui Uhum. que eu recebo atenção, é aqui que eu recebo o que eu quero, né? Então não é só uma inibição, não causa só uma inibição. Tem um documentário, me fugiu aqui o nome, porque ele está em inglês, inclusive, que fala sobre cenários de pornografia, de filmes. Uhum, uhum, 10 mulheres que foram entrevistadas, 9 sofreram abuso na infância. sim, pois Olha é. só a dimensão disso. Uhum, uhum, Então, a gente traz aqui a pornografia em questão, não, e frisando, não por uma questão moral, mas porque aqui sim, traz uma referência dentro disso que foi é, apresentado, né? Tem uhum, várias escalas ali de intensidade de pornografia, né? E para uma mulher se colocar dentro dessa condição, certamente é dentro disso aí que eu achei que foi muito especial você falar isso, né? Que há um gráfico e que eu uhum. sempre quero mais, né? É igual um usuário de cocaína, por exemplo. Sim, sim, é a mesma coisa. É o mesmo. Quando a gente vai tratar vício, qual que é o vício, né? Assim, vício em pornografia, vício em sexo, é a mesma. Vou usar a mesma técnica que usa para uma pessoa viciada em álcool, em droga, é o mesmo passo a passo, porque dispara a mesma coisa e o ciclo é igualzinho. Né, de dependência mesmo daquilo, então a gente vai ter que tratar da mesma forma. Mas aí, falando da pornografia, também tem a ideia do que me excita, me inibe, e a própria pornografia. Então, assim, a pornografia ela pode ter algum benefício? Gente, se vocês souberem usar, pode. A Claro. pornografia está aí para isso, para que a Uhum. gente para entreter, né? Então, para a gente se entreter, para a gente se excitar, para a gente achar legal, achar bonito, e por aí vai. Tudo tem um limite. Então, a gente também cresce com a ideia de que a pornografia é sujo, você não pode ver de jeito nenhum, isso é pecado, isso é errado, a mulher que está fazendo aquilo ali é horroroso, o homem que está fazendo aquilo ali é um nojento, e aí você às vezes está super excitado em querer
ter aquele conteúdo, ver um pouquinho daquilo para, às vezes, ficar mais criativo, se animar, mas aí a voz vai lá e fala que não, que aquilo é muito errado, que uma mulher, por exemplo, principalmente para as mulheres, você não pode, você não deveria ver pornografia, né? De jeito nenhum. Que coisa, são muitas as questões, são muitos os tabus ainda, né, que nós temos. Quando nós falamos aqui falamos de traumas e tudo mais, agora um ponto, o que que não pode entre os dois? Só não pode o que não é consensual, é a única coisa. Desde que seja consensual, pode tudo. Eu falo, olha, gente, pode tudo. Desde que entrem em consenso, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque tem gente que tem desejo de tudo quanto é tipo por aí. Mas se a pessoa que está com você aceitou, maravilha. Mas a partir do momento que não é consensual, acabou. O jogo acabou, não tem jeito. E qual dica que você pode dar para as mulheres, vamos trazer aqui para as mulheres, depois a gente fala de homens, para que tenham um prazer, assim, de fato, que a vida sexual seja prazerosa? Porque tem muitas Uma mulheres coisa. que não veem isso como um prazer. Homens também, claro. Não. Eu recebi aqui uma pergunta direta, escrito que sempre teve dificuldade em chegar ao orgasmo, porque eu nunca consegui me entregar completamente. Então, é bem isso que a gente vai falar. As mulheres, elas têm muita dificuldade na entrega, por conta disso tudo que a gente falou hoje aqui. As falas que eu ouço, tudo não pode, tudo está errado, tudo eu não deveria, tudo eu tenho que esperar do outro. Então, é lógico que eu não vou sentir muito prazer. Aí eu não me solto. Qual é a minha dica para que você comece a soltar? A palavra é assim: ouça o seu corpo, ouça o que o seu corpo tem para dizer. O seu corpo é o maior professor sexual que você pode ter, é o teu corpo. Ele vai te dizer aonde é gostoso, aonde você quer que esfregue mais, esfregue menos, faça assim, faça assado. O seu corpo vai te dizer o que é isso, só que você precisa primeiro se conectar com ele. Então, um banho em casa mesmo, tá, gente? Não precisa ser nada elaborado. Um banho quentinho em casa, respira fundo, faz ali uma pausa, se conecte com você, com ali a água mesmo, o sabonete, vai tocando o próprio corpo. E eu nem estou falando de masturbação, estou falando de tocar. Lembra que eu falei do bebê? Eu fazia isso com as minhas filhas, beijava o corpinho inteiro delas, para elas terem essa sensação de prazer de corpo inteiro, assim, para saber que tem um corpão inteiro para sentir prazer. Não é só lá em lugares específicos quando entrar na vida sexual. Então, você sentir seu corpo inteiro, entender qual o toque que eu mais gosto, o que é bom. Depois, você pode levar isso para o seu parceiro e dizer, vamos fazer aqui junto? Só um body scan, que a gente fala, né? Pega um creminho ou um gel gostoso e deixa ele passar a mão em você inteirinha e veja aonde que é gostoso, aonde você queria que ele parasse, fizesse mais, aonde aqui pode passar reto. Porque é aí que você vai começar a entender quais são os seus espaços. A partir do momento que eu acho o ponto, aí eu expando. É a hora que a gente vai expandir isso para aí sentir mais prazer. Dali, abriu a porta, aí foi, né, gente? Aí vai. Porque essa queixa de insatisfação sexual é até mesmo por não se conhecer, né? Sim. Olha isso. Eu falo muito isso, as mulheres trazem muito assim, não sinto prazer nenhum, nada, não sinto prazer, tenho vontade, não sinto prazer quando acontece, não quero. Lógico que não. Como é que vai ser atraente um negócio que não tem nada a ver comigo, que eu não me vejo lá, que eu não sinto prazer, que eu não toco no lugar que é gostoso, que eu nem coloco a minha vontade, eu deixo o outro lá, faz aí. Nossa, lógico que não vai ser prazeroso. Eu vou ter prazer em ver TV, Netflix, lavar louça, arrumar a casa, ficar com as crianças, trabalhar. Tudo vai ser mais prazeroso, não é verdade? Gente, eu falo isso porque eu ouço mulheres falando isso. Eu ouço mulheres falando para mim que estão transando e falando: ai, tem louça na pia para lavar, eu preferi estar lavando louça. Olha que ponto que a gente São muitas chega, né? marcas, são Então, muitas marcas. A gente ri, eu estou rindo aqui de uma forma assim bem, mas são muitas marcas mesmo que temos, né? são, Precisam ser sem tratadas. chance. Uhum. Gabi, a gente tem aqui mais 5 Ah, minutos
para a gente encerrar nosso tempo. Como é que passou rápido esse negócio? Brincadeira, né, gente? Nossa, eu nem olhei no relógio, e agora que eu bati o olho aqui já são 10. Eu falei, nossa, como passou rápido. Está fechando 1 hora aí já. Vamos ler aqui essa questão que foi apresentada. Ó, sou muito tranquilo com o sexo, em questão de precisar fazer para me satisfazer. Morávamos juntos, mas agora, no momento, ela voltou para o Rio. Namoramos à distância, mas sobre sexo fico necessidade de fazer com frequência. Será que pode ser algum trauma por falta de necessidade de querer fazer sempre? Vai lá, Gabi. Eu acho que, assim, vontade a gente tem sempre, né? Ainda mais se você teve um contato e agora sai esse estímulo, você vai sentir falta mesmo. Já tinha uma vida sexual ativa, sente falta da parceira que está longe e tudo mais. O que a gente pode fazer? Nesse caso, a gente pode sim incrementar a vida sexual à distância, é possível, tá? Tem, óbvio, com cuidado, mas tem brincadeiras que a gente pode fazer à distância, por WhatsApp, ou mesmo trocar mensagem, organizar um dia onde a gente vai se falar de uma forma mais quente, entendeu? Para que isso fique mais próximo. Senão, você vai buscando um prazer muito sozinho, e aí, infelizmente, pode correr o risco, dependendo do caso, de você, poxa, conhecer alguém, a sua parceira está longe, você está ali, necessitado e tal. Então, vocês podem ter essas válvulas de escape. Tem uma dica que eu falei uma vez para um paciente meu, ele foi morar em outro país e a namorada ficou. Só que aí ele falava que eles ficavam inibidos de falar sobre sexo, porque às vezes estava falando do dia a dia, falar de sexo no meio do nada. Uhum. Aí eu falei para eles abrirem um grupo, só os dois, que era o grupo da sacanagem. Aí era tipo assim, olha, porque tudo... Como é o nome disso, Marcos? Eu não lembro. Sabe aquela dinâmica da tribuna que você, depois que você sobe no banquinho, você pode falar o que você quiser? Você já fez essa dinâmica? Não conheço, não. É Alguém aí rapidinho, conhece? gente. Escreve aí no chat, vai lá. É rapidinho. Em Londres tinha uma ideia de que você não podia falar nada sobre contra o reino, contra a rainha, se você tivesse em solo inglês. Então eles subiam em cima de um banco, porque aí eles podiam falar o que eles quisessem. Não estava Então no a gente solo. não estava no solo. E aí fazia essa dinâmica de que a partir do momento que eu estava em cima da cadeira, eu podia falar o que eu quisesse. Na pós em sexualidade a gente fazia isso, era muito legal. Você subia e falava o que quiser. E aí eu falava isso, nesse grupo é livre. Qualquer hora do dia que você tiver tesão, que você ficar com vontade, que você lembrar de uma coisa, que você quiser mandar uma foto, que você quiser mandar um link de um vídeo, é naquele lugar. Como se fosse, aqui é o nosso espaço sexual. Aqui a gente não tem limite. Porque aí você não precisava pensar, ai, mas que inadequado agora, 3 da tarde. Manda lá no nosso grupo da sacanagem que alguém vai ver, entendeu? E aí era bem legal. Eu acho que funciona, assim, proponha para ela, para que vocês se aproximem sexualmente, senão vai esfriando mesmo. Aí, ó, gente, você que está com seu parceiro, meta, já sai daqui já criando o grupo da sacanagem. Ai, Marcos, eu não tenho parceiro, eu tô aqui desesperado. Aí você pede a Deus, né? Confia que vai. Vai dar certo. Gabi, compartilha aí seu Instagram para o pessoal conhecer o seu trabalho. Gente, eu vou colocar aqui no chat para vocês seguirem lá, e aí a gente pode combinar mais coisas também, deixem dicas, né, para a gente se falar. Deixa eu colocar aqui. Se alguém quiser, por exemplo, marcar um horário com você, como é que faz? Para marcar um horário comigo, é lá no meu Instagram mesmo, tá? Embaixo lá na bio vai ter uma parte lá, agende sua consulta. Então tem as opções, atendimento online e atendimento presencial. E aí as meninas vão ajudar vocês com os horários disponíveis, tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que foi uma mensagem direta, hein, Marcos? É para todos aqui. Aqui, ó, pronto. Isso, agora sim. Vou colocar de novo. Pronto. Gabi, eu sempre fico querendo mais, viu? Essas conversas nossas são muito boas. É muito bom, né? Vamos marcar mais, é só vocês me convidarem, vai ser um prazer de falar mais com vocês, tirar essas dúvidas. Vejam que a hora que vocês começam a perguntar, flui, né? É super aberto aqui para a gente poder falar sobre isso. É muito gostoso ajudar vocês tirando essas dúvidas. Aqui não é o grupo da sacanagem, mas é um grupo que a gente trata esses assuntos. É um grupo livre, né? Muito bom. Depois a gente podia fazer o seguinte, Gabi. Vamos marcar e conversar sobre isso. A gente, de repente,
marca de novo um Zoom fechado e as pessoas preparam um pouco mais, até mesmo preparam ali uma questão que ele trazer, porque eu tenho certeza que teve gente que ficou com vergonha, a gente tinha perguntado, não perguntei, isso sempre rola, né? Mas a gente dá uma outra oportunidade na próxima. Ótimo. Ou a gente pode também marcar e aí abrir uma caixinha de perguntas e depois a gente lê as perguntas que mandaram lá no Instagram também, aqui ao Ótima vivo, ideia. né? Ótima ideia. Fechou. Essa acho que foi a melhor. Ótimo. Gabriela, gratidão. Gente, Muito obrigado por obrigada. estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite por terem ficado aqui até agora com a gente. Foi muito bom. Nossa, eu não vejo a hora passar. Na verdade, eu não vejo nunca. Eu falo que não pode deixar eu começar a falar. Então, obrigada mesmo, viu? Foi um Porque tem prazer. muita coisa boa para falar. E, gente, sigam lá. A Sim. Gabriela está aqui, ó. Tá no chat. Ela deixou lá. Subiu alguma coisa aqui, ó. @psi.gabimarinhos. Sigam. Isso. Naquela fotinha que eu mandei para vocês também, tem lá. Lá no meu perfil também tem uma marcação com ela. Tá fácil vocês localizarem. Tá legal? Ótimo. Que bom. Gente, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Espero ter contribuído mais uma vez. Beijão, Gabi. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.